Oi lá, boa noite a quem está assistindo. Meu nome é Rodrigo, do Turismo Social. Nós estamos aqui hoje com a Jordânia e com a Marcele. A Jordânia é doutoranda da faculdade UFMG. Ela teve presente durante o convênio com o Centro Pop, então ela vai poder falar um pouco melhor. E também estamos aqui com a Marcele, que é representante do Centro Pop. Boa noite, Jordânia. Boa noite, Marcele. Boa noite. A Boa Jordânia vai noite. Estão me começar um ouvindo? pouco falando. Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Eu não estou ouvindo Jordânia. É, Melhorou? Ah, sim. Ok. Estou te Melhorou? ouvindo Deu? bem. Ah, Deu. então tá sim. bom. Então, boa noite, Rodrigo, boa noite, Marcele, boa Boa noite todo mundo noite. que tá assistindo a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer aos meninos, né, do Turismo Social que convidaram na pessoa do professor Bernardo, depois o Rodrigo e Maiara, para poder eu falar um pouquinho, a gente conversar um pouquinho sobre esse convênio que eu pude estar junto ali até como uma pessoa que estava de fora, na verdade, como pesquisadora, e pude presenciar as experiências turísticas que aconteceram propiciada pelo grupo, né, de extensão Turismo Social, juntamente com o Centro Pop e com as pessoas em situação de rua. Então, é um prazer estar com vocês. E para a gente poder começar o papo, acho que a gente pode combinar de ser uma coisa bem tranquila, bem informal. Se quiser me interromper, tanto o Rodrigo quanto o Marcelo, fiquem à vontade. Eu vou começar a fazer só um pequeno assim, resumo de como foi a minha inserção, o meu conhecimento desse convênio que foi firmado em 2017, né? Durou 2017 e 2018. Bom, em 2017, o professor Bernardo, que era o meu orientador na época do mestrado, mestrado em turismo, né? Aí da UF, ele comentou que havia uma possibilidade de uma reunião junto com o Centro Pop para um possível projeto que envolveria as pessoas em situação de rua. Então, até então, naquela época, eu não tinha definido ainda, eu estava num processo de mudança na minha temática de pesquisa, e aí me interessei, fiquei curiosa mesmo, a palavra foi essa, para saber em que proporção o turismo social poderia ser incluído no cotidiano de quem está nas ruas. E depois, com o desenrolar do projeto, eu pude saber que essa parceria, ela na verdade se deu ao grupo do turismo social, né? Ela vem de uma aula uma disciplina que alunas de serviço social aí da UF fizeram um projeto junto com o Centro Pop, e aí por conta desse projeto elas tinham um contato maior com os usuários que estavam lá. E aí, ao final da disciplina, né, as meninas são a Ingrid e a Priscila, elas são eram na época, né, alunas do curso de serviço social. E elas, no final da disciplina, houve uma roda de conversa com eles, com os usuários que estavam participando junto com elas, os usuários do Centro Pop, né, que são denominados assim. O que eles gostariam de fazer, assim, que elas poderiam ajudar a turma toda dela. E aí houve, por parte deles, alguém falou assim, a gente gostaria de passear. Essa foi a primeira palavra assim, que surgiu, e elas ficaram assim, né, anotaram, depois concluíram a disciplina, mas ficaram com aquilo na cabeça desse passear que surgiu nessa roda de conversa. E aí, posterior a isso, as duas souberam pelo site que existia esse grupo de extensão que chamava-se Turismo Social, e foram ler para saber o que era turismo social, o que o grupo se propunha. E aí, quando elas viram que tinha uma temática que poderia ser boa assim, para unir, né, o grupo mais o Centro Pop, elas entraram em contato com o professor Bernardo, e aí houve aqueles trâmites burocráticos até a gente chegar, de fato, ao primeiro convênio, né, firmado entre vocês, entre as duas partes. Eu
entro nessa história quando o Bernardo me conta dessa primeira reunião, que não foi nem assinatura de convênio, foi uma reunião apenas para eles se conhecerem, né, as partes. E depois que esse convênio foi firmado, é que eu passei a frequentar os momentos de encontro dos alunos que iam até lá, e também fui em alguns momentos sozinho, porque aí já virou a minha temática de pesquisa e pude acompanhar as experiências turísticas, né? Que foi a primeira, foi um roteiro que foi na própria cidade de Niterói, e a segunda que foi ao Pão de Açúcar. E por último teve uma exposição também, que pude estar lá presente. Mas aí eu acho que introduzir assim, depois eu vou contando um pouquinho mais da pesquisa, como é que foi o objetivo, como é que foi esse primeiro contato. Muito interessante. Eu não estava presente nessa época. Eu entrei na faculdade em 2018, então já foi depois disso, entrei em turismo social no fim do semestre passado. Infelizmente eu não pude estar presente, mas essa atuação do turismo social, né, que ele está presente, né, fazendo esses passeios. A gente fez 2 passeios com o Centro Pop, a gente fez passeio também com o coletivo Mães da UF. Então, é bem isso de disseminar o lazer, porque o turismo é uma coisa que as pessoas pensam, turismo, só a gente rica pode participar do turismo. Isso é um pensamento muito comum, quando, na verdade, o lazer, ele é um dos direitos básicos da sociedade. Então, deveria ser uma coisa que tem mais acesso para outras pessoas também. Então, isso é bem o que o turismo social preza, que o turismo social fala, que é o lazer para pessoas que normalmente não têm tanto acesso assim ao lazer. Né? Isso. Eu estou no Central Pop desde 2017, eu pude participar, né, do nascimento desse projeto. Na verdade, quem ficou à frente foi, na época, a coordenadora Jassanã e a assistente social Kátia, que elas que tocavam essa parte de redes, de parcerias. Mas, assim, a gente acompanhou de perto as atividades, os passeios, e foi, assim, uma transformação na vida de muita gente. A alegria, o acesso, né, à cultura, ao lazer, a museus, pontos turísticos que jamais eles pensarem um dia poder estar ali, né? E foi bem bacana, foi disponibilizada uma câmera fotográfica para eles fotografarem esse momento, né, registrarem isso. Tanto é que gerou a exposição Cotidiano Sem Muros, o Olhar do Invisível, desencadeou uma série de coisas, de tarefas assim, para eles, e eles se sentiram parte da cidade, parte da sociedade, né? Uma população muito marginalizada pela sociedade, pelo Estado, né? E proporcionar isso a eles foi uma grande alegria para toda a equipe. Foi muito importante essa parceria com vocês. A gente está muito feliz em poder estar retomando, né, esse projeto. E foram exposições em diversos lugares, no Maquinho, no MAC, na Biblioteca Parque, na UF, na Biblioteca da UF, em vários lugares. A gente, em conjunto, né, com os usuários, colocamos essas fotografias em molduras, né, e fez parte dessa exposição também a questão do Cotidiano Sem Muros. Ele nasceu com a parceria do turismo social, na verdade, né? Porque a gente dá esse projeto, ele seria nesse sentido mesmo, de dar voz e visibilidade a estas pessoas, a população em situação de rua. E aí a gente, com essa parceria, proporcionou uma série de uma rede de parcerias do Centropop com várias instituições, né, com os estudantes do Serviço Social da UF, com a OST, que é a Organização Social de Teatro, com o Alceu, um artesão que trabalhava a questão do lixo, né, do garimpo, da reciclagem, desse material que eles já estão mesmo acostumados a trabalhar, né, catando esse tipo de material. E aí a gente fez uma exposição muito grande que percorreu uma exposição itinerante que percorreu vários lugares,
né, para dialogar mesmo com a sociedade, dialogar com a cidade também, e que culminou no filme também, que a gente foi até premiado, na verdade, o usuário, né, foi premiado porque ele assinou a direção desse filme, desse documentário, e nós ganhamos o prêmio de Tamoio, lá em São Gonçalo, o prêmio Cine Tamoio de São Gonçalo, né, que veio também a partir dessa parceria com o turismo social, que a partir daí eles se sentiram mais à vontade, mais dentro, mais inserido, a fim mesmo de se mostrar que é uma população que sofre, uma população muito marginalizada, e mostrar que não, que são pessoas, são seres humanos, eles têm direitos, direito à cidade, direito a participar, a participar do lazer, do esporte, de tudo. E aí a gente foi muito, muito bacana o ano de 2017 e 2018. A gente construiu muita coisa, conseguimos construir também o primeiro seminário de população em situação de rua, né? Mas tudo isso só foi possível graças ao início, ao pontapé inicial dessa rede de parcerias, começando com o turismo social da UF. Eu lembro muito bem, Marcele, você falando agora, mostrar que eles são pessoas como nós somos. E eu lembro que me marcou muito, logo na primeira reunião que eu tive, ou na segunda, eu lembro que a Jassanã, que era a antiga coordenadora, disse isso para a gente. Ela falou assim, olha, a diferença dele, disse, né, para mim, eu estava lá como pesquisadora, mas tinham os alunos, né, um grupo de 4, 5 alunos. E ela disse, olha, a diferença entre vocês e eles, a maior diferença é que vão à casa agora, vão ter o que comer certamente e vão ter onde dormir. Mas quando a gente pensa nos desejos, nos sonhos, nas vontades, elas residem no mesmo local, a de vocês e a deles. E isso eu cheguei até a levar para meu texto, porque me chamou muito a atenção justamente até a percepção das meninas, a Ingrid e a Priscila, que até estão nos assistindo, a percepção delas assim de pegar essa palavrinha passeio, dentre outras coisas que surgiram no grupo, quando foi perguntado o que era desejo deles naquele momento. Porque tem um pré-julgamento que nós fazemos como privilegiados de pensar, bom, eles precisam de comida, de casa, de produtos de higiene pessoal, remédio e outras coisas. Mas aí pensar que a resposta é tão simples como lazer é algo que não passa pela nossa cabeça, né? A gente pensa no que talvez aos nossos olhos falte mais neles, não numa coisa mais simples do campo que nos alegra, do campo que nos ativa memórias afetivas aí, como o lazer foi. Então, isso foi algo assim que foi uma das motivações para poder efetivar a minha pesquisa, esse olhar, ou melhor, não olhar, né, que nós temos quando olhamos para eles. Assim, a gente considera muitas vezes como invisíveis, como parte de um meio ali, como parte da cidade, e a gente passa e não vê mais. E, assim, depois dessa aproximação, hoje, minha relação é completamente diferente. E ainda não é perfeita, ainda não é boa, mas mudou muito, porque pelo menos eu consigo olhar, sem achar que é mais uma pessoa que está ali, parte de algo fixo e imóvel na cidade. Então, isso vem muito de ter essa percepção de que no mesmo local que reside um sonho meu, reside um deles também. Então, poder observar eles em plena satisfação e ativação de memórias durante as visitas aos equipamentos turísticos ou durante um almoço que a gente teve, também foi muito legal. Tudo isso foi assim, uma forma de perceber, e eu tentei passar isso no texto, de que, no final, o meu lugar em alguns pontos turísticos visitados era de turista também, porque eu não conhecia, eu resido em Minas Gerais, né? Estava no Rio por conta do curso,
E o meu lugar de turista, com o lugar deles, era exatamente o mesmo. Eu tenho uma foto legal lá no Pão de Açúcar, em que eu estava observando a paisagem, uma dessas pessoas comigo, assim, observando, e a gente conversava naquele momento sobre a emoção de estar olhando o rio daquele local. E naquele momento eu percebi, caramba, né? Eu e ele aqui, a gente é igual. A gente está olhando e sentindo emoções proporcionadas pelo lugar que a gente estava, por um passeio, né, por uma experiência turística. E como que a gente não pensa que isso também é algo parte deles? E a gente só olha o que talvez num primeiro momento falta, né? É verdade. Realmente é um desafio muito grande, né, que essas pessoas têm, a gente, enquanto profissionais da assistência social e direitos humanos, de garantir, né, os direitos, garantir uma vida digna, garantir dignidade, garantir humanidade, né, atendimento, acesso. Isso é fundamental, como a gente está discutindo, são pessoas, são seres humanos, não é porque ele está em situação de rua agora, mas amanhã pode não estar, está por alguma condição, por N realidades, né, que a gente tem ali, mas não é uma situação que a gente espera que seja permanente, é uma situação temporária, e aí, assim, e mesmo assim as pessoas veem como lixo, né, são lixos humanos, que pedem o tempo todo para a gente retirar dali, que está enfeiando o bairro, está prejudicando, está dando medo às pessoas, só que não, a gente são indivíduos, são seres humanos, eles têm o mesmo direito de todos nós, né? A gente está enfrentando agora esse problemão da pandemia, a gente está se desdobrando, fazendo o possível e impossível para garantir a vida dessas pessoas, né? Perante essa pandemia agora de coronavírus. Eu não estou escutando a Marcele. Não? Não, agora... Estou conseguindo ouvir. Vocês estão me escutando? Estão, Sim. eu estou. Ou não? Sim. Tá, eu acho que eu não estou escutando nem o Rodrigo. Eu estou ouvindo os três. A gente está te escutando, sim, eu também. Eu estou ouvindo os três, eu estou ouvindo os dois. É tecnologia. Vocês continuam me escutando? Sim. Sim. Ficou mudo para mim, os dois. Não, tudo bem, eu vou ver. Deixa eu perguntar, gente, desculpa esse probleminha técnico. Se eu sair e voltar, vai dar algum problema, Rodrigo? Porque eu não estou escutando nenhum de vocês dois. Não vai dar? Eu vou sair aqui e volto. Tá. Tá bom. Foi. Não sei se foi, acho que ela tá congelada. E aí? Pois é. E como é que tá o funcionamento do Centro Pop nessa época de pandemia? Você começou a explicar, mas aí a José não estava ouvindo, acabou te interrompendo. Na verdade, assim, a gente está funcionando normal, atendimento normal de segunda a sexta-feira. A prefeitura está realizando várias ações de enfrentamento a essa pandemia de uma forma bastante positiva, até reconhecida, né, internacionalmente, né, pela mídia, e a população em situação de rua não ficou de fora, né? A prefeitura arrendou um hotel no centro do centro de Niterói. Além disso, nós temos os 3 abrigos destinados a esse público, a essa população, né? E a gente tem feito os acolhimentos normalmente, nossos centros de acolhimentos. A gente tem encaminhado também usuários para a hospedagem emergencial. Tem a questão também dos benefícios, né? A maioria dos nossos usuários, eles são cadastrados no cadastro único, que é o cadastro que é a porta de entrada para a garantia dos benefícios sociais do governo e também do município de Niterói. Então, a maioria foi contemplado com o benefício emergencial e com o benefício também do município. Então, e a gente, né, ainda trabalha ofertando alguns serviços ainda, continua o banho, continua a alimentação, os atendimentos, né, para
levantamento das demandas deles, o recâmbio, a gente tem feito alguns também, tem conseguindo fazer a reinserção familiar de algumas pessoas. E, assim, é um desafio muito grande, nunca passamos por isso, né? Ninguém, então é tudo muito novo, a gente está se adequando, temos a parceria também do consultório na rua, que aí quando tem alguma questão de saúde, eles também intervêm e ajudam nesse sentido, né, de garantir atenção à saúde dessa população. E a gente vai enfrentando, vai dialogando também, explicando, conversando com eles, orientando sobre os perigos, os riscos. É uma população que fica muito vulnerável, mas a gente está aí, toda a equipe de assistência da Secretaria de Assistência Social trabalhando firme para minimizar os impactos, né, dessa pandemia com os mais vulneráveis. No meu caso, que eu atuo direto com a população em situação de rua. É um desafio muito grande, mas a gente está conseguindo, na medida do possível, controlar a situação com eles e encaminhando, né, para os centros de acolhimento, para a hospedagem emergencial, e aí vai, tentando também, orientando na organização do benefício, né, já como eu falei aqui, muitos foram contemplados, a maioria foi contemplada com os benefícios, tanto municipal quanto do governo federal, e aí a gente também trabalha isso com eles, a forma de se organizar financeiramente para sair dessa situação, né, conseguir uma moradia para minimizar isso aí, né, não ficar tão vulnerável assim, mas a gente sabe que, como em qualquer município, estado, a gente não tem como contemplar todos, então a gente vai trabalhando, orientando e dando o nosso melhor para que essa parcela da população não seja atingida tão forte como a gente está vendo aí, né? Tá difícil, mas a gente está empenhada aí nessa missão, está vendo bastante colaboração também deles. Eles vão lá, fazem no Centropop, fazem a higiene pessoal, se alimentam. Só as atividades que agora estão paradas, né? Porque não pode aglomerar. Mas assim que voltar, a gente vai voltar com as atividades, inclusive com a parceria, retomar a parceria com o turismo social, e aí vai ser mais um ano bem bacana, tenho certeza. A gente vai vencer isso, vai superar essa crise toda e vai continuar tocando essa luta aí. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil, né? De isolamento social, isso não é uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer. Vocês estão conseguindo ficar bem em casa? Como é que vocês estão? Alguns sim. Alguns conseguem ir para casa, ficam um tempo em casa, outros não, outros têm rompimento total familiar, outros não têm nem ninguém, morreram todos. Então, a gente tenta. Os idosos, a gente faz o encaminhamento para as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos, e os nossos usuários os usuários do Centropop, a gente encaminha para o centro de acolhimento e para a hospedagem. No hotel também, né? O hotel tem capacidade para 70 pessoas, mas havendo necessidade dessa demanda ser ampliada, existe a proposta de arrendar mais um, né, para a gente poder inserir essa população, encaminhar essa população. A gente não está te ouvindo, Jordânia. Jordânia, está mudo. Não estou ouvindo. Eu acho que ela saiu de novo. Ela deve tentar novamente, né? Sim. E, Rodrigo, são as mesmas pessoas do projeto? Mudaram? Não, você não estava, né? Não estava, mas mudaram, saiu bastante gente, porque o ideal seria que a gente abrisse um processo seletivo de novo, que fizesse todo esse processo de entrar novas pessoas no começo desse ano. Quando começou isso tudo, o ano letivo acabou que nem chegou a começar. Então, no momento, nós somos
3 membros, eu, Maiara e o Gabriel, no projeto agora, com o auxílio do professor Bernardo, que está sempre ajudando bastante. E a gente está seguindo isso nesse momento de ficar em casa, nesse momento de dificuldade, porque não tem como fazer todos os processos de entrar mais gente, está bem difícil nessa situação. Então Agora. a gente está levando desse jeito. Aí veio a ideia das lives, da gente poder poder fazer esse bate-papo, poder estar conversando com as pessoas, manter essa conexão. Foi disso que veio as lives. A gente está agora planejando fazer postagens indicando séries, filmes para as pessoas poderem estar fazendo alguma coisa nesse momento. E a gente está trabalhando nesse sentido. Que bacana, bacana. É muito importante esse projeto. Eu não conhecia também, conheci em 2017, né? Quando vocês foram lá firmar essa parceria, e é muito interessante. É muito bacana mesmo. Eu tenho até vontade de, dessa vez, ser mais próxima, né? Porque era outra pessoa, não que eu não fosse próxima, mas era uma outra assistente social que ficou de frente, né? Então a gente se dividia, a equipe se dividia, cada uma dava conta de uma demanda, eu ficava com outro grupo vinculado à cultura. Mas esse ano eu vou ver se eu consigo acompanhar mais de perto esse projeto para a gente construir aí umas atividades bem legais, né? E garantir o acesso à cultura, ao lazer, aos passeios, que é direito de todos, e a população de situação de rua não pode ficar de fora, são seres humanos e precisam disso, precisam da cultura, precisam dessas visitas, até mesmo para repensar suas vidas, repensar alguns valores, repensar, né, projetos, até de repente desencadear até algum curso, de repente, para eles, nesse sentido, né? Como ocorreu o interesse na fotografia, do documentário, né? Então, essas parcerias são fundamentais para o trabalho, né? Para o nosso trabalho na assistência social. É fundamental Eu espero, ter. então, que a gente se veja bastante aí nesse ano, que a gente consiga fazer bastante coisa junto. Com certeza, vai passar. Sim. Escutam? Agora sim, estamos escutando. Agora tá ok. Essa nova também adaptação à tecnologia tá um caos. Eu tô péssima também. Gente, mas assim, eu tinha até te perguntado, não sei se você chegou a falar, Marcelo, se ficou mudo, eu te perdi um pouco da sua fala, mas eu tinha te perguntado se teve algum caso de algum do lado de 70, lá o foi diagnosticado com Covid, sabem ou não? Então, até o momento a gente não tem esse registro, né? Graças a Deus a gente não tem esse registro ainda, mas a gente tem uma rede de saúde que nos apoia e que a gente pode contar, né? A gente está acompanhando isso de perto, está fazendo contato, está encaminhando os usuários para o consultório na rua, que é a equipe da saúde especializada com a população em situação de rua, só trabalham com a população em situação de rua, então a gente está focado nesses cuidados, né? Eles também não estão desamparados nesse momento, não. A gente está acompanhando de perto, até dentro dos centros de acolhimento, né? Até agora tá tudo bem. E uma outra coisa que eu ia comentar também, pode falar, Rodrigo. Não. Não? Acho que deu uma travada, eu só fiz um comentário. Tá bom. Eu ia perguntar a Marcelo também, você tem contato com alguém remanescente que participou de alguma das experiências políticas, que relata alguma coisa, ainda hoje, pergunta? Como é que ficou esse pós-experiência política? Vocês sabem que você fez um resumo muito bom de todos os que vieram e outras redes que vieram depois da parceria entre o turismo social e o centro pop, mas eu queria saber se na memória afetiva de quem participou ainda é vivo os passeios que foram realizados, os contatos, como é que isso ficou depois para ele?
Sim, sim, nós temos ainda, nós acompanhamos alguns usuários que participaram das atividades do turismo social, sim. Até hoje eles comentam e pedem para voltar. Ué, mas vocês não vão mais fazer? Antigamente a gente tinha teatro, antigamente a gente tinha passeio, a gente tinha tanta coisa legal, tanta coisa bacana, exposição. Sim, a gente vai retomar. Eles perguntam, eles ficaram bastante entusiasmados na época. Foi assim, eu tenho certeza que foi uma grande transformação, né? Eles acessarem esses equipamentos culturais, esses pontos turísticos, né? Como eu falei, desencadeou uma série de coisas boas, inclusive o documentário, o primeiro seminário de população em situação de rua. E eles, assim, são bem entusiasmados com esse projeto e pedem o tempo todo. Isso é bem vivo assim, na memória de todos. Isso aí vai ser para sempre. Com certeza foi uma grande transformação na vida deles. Eles se emocionaram de verdade, né? E a gente tem também esses registros. É porque eu estou em casa, não peguei, mas a gente também tem essas fotos guardadas, né? Os registros nessas atividades que eles puderam participar. A gente tem tudo documentado, tudo, né? Para ficar mesmo para a memória e para a gente pensar aí para o futuro, ampliar essa. É muito emocionante ouvir isso, né? Porque a gente estuda no turismo, né? A gente estuda toda essa questão da memória afetiva, de como o turismo é, sabe, para as pessoas que estão experienciando o turismo. Então, assim, é muito emocionante ouvir esses relatos, ver que esse turismo está sendo feito desse jeito, sabe? Eu acho que eu fiz essa pergunta porque veio muito forte assim, nas observações do campo, o quanto que as experiências acessaram mesmo um local ali específico mesmo, né? Um local de afeto, um local de lembrança. A gente teve, quando fomos ao Maquinho, tivemos acesso a um estúdio de gravação, né? Para a gente poder ver. E teve um momento muito interessante que aí tinha violão, né? Podia gravar voz, assim. E aí, um momento, um deles, um homem, pegou o violão e cantou, assim, uma canção de Amado Batista. Ficou muito, muito vivo, assim. E aí, no final, ele se emocionou e ele falou com a gente que ele estava cantando essa música porque visitava o passado dele com a ex-mulher e era um local de afeto. Assim. E aí ele ainda pensou, né? Ele perguntou, isso vai ficar em áudio, ficar gravado? Eu queria mandar, né, para ela nesse sentido. Assim. Então, e aí não só ele se emocionou enquanto ele tocava violão e cantava, como os outros que estavam presentes ali, tanto seus companheiros quanto os alunos, né? Todo mundo ficou muito tocado com esse momento. Então, a gente tem que ter muito claro de que não é à toa que o lazer está na Constituição de 88 como um direito social. Sabe, por algum motivo, por algum grau de importância, que não nos cabe enumerar o que é mais importante, né? Exatamente. Porque a gente sabe o que talvez é mais urgente, mas em grau de importância depende muito, porque talvez um momento, isso foi um dos apontamentos que veio na dissertação, é que talvez um momento como esse, em que a memória afetiva é acessada, é um momento em que, para ele estar numa situação de vulnerabilidade social, é uma fuga, um local de abraço, um local de acolhimento, isso a todo tipo de violência que eles sofrem, a todo tempo. E acho que, em observação e conversa com os alunos do projeto, eles apontaram de forma muito interessante também que eles têm noção de que aqueles momentos foram poucos, né? Foram 3 experiências, vamos dizer assim, que quando eu chamo de experiência, assim, o ato de experimentar o turismo. Foram 3 momentos que tiveram juntos ali,
e eles têm a noção de que alguns equipamentos que eles puderam acessar, os usuários, só acessaram porque estavam acompanhados. Então, a gente também tem que refletir isso, que depois disso, né? Será que eles teriam uma entrada no MAC, por exemplo, se não tivessem acompanhado do grupo? Como que é isso? Né? Então, fora os equipamentos que são pagos e houve uma parceria para poder ter a entrada gratuita para eles. Então, são questões também importantes para a gente trazer. Eu acho que a questão da afetividade, a gente olhar a parte afetiva é importante, mas também a parte política e discursiva sobre os acessos deles e a mobilidade que eles têm na cidade é importante de discutir, porque a gente sabe que, infelizmente, eles se encontram imóveis em qualquer cidade, Sim. Porque tem locais que não vão deixar entrá-los de forma nenhuma, e isso é preciso a gente trazer assim, para o debate de forma muito urgente, porque eles sofrem todos os tipos de violência e isso fica visível, às vezes, não só na violência física, mas a violência no olhar, numa fala, num cochilo. Isso eu pude observar muito, muito forte, principalmente no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar foi dos equipamentos, não por acaso é o equipamento que é pago, né? E no caso, para eles, não foi de forma gratuita, mas é um equipamento pago. E lá, nesse ponto turístico, houve muita violência não física, né? Aquela estava no olhar, estava num jeito de cochichar com o outro, de às vezes afastar, e isso é muito presente para eles a todo instante. E aí nos leva a trazer a refletir assim, de que isso me incomodou, não sendo comigo, sendo alguém que estava apenas no ambiente. Imagina quem sofre, como eles, essa violência todos os dias. É algo necessário. Eu li no seu artigo uma parte que me marcou bastante, foi uma pessoa comentando sobre o museu, de que ele morava ali, mas que ele nunca tinha entrado, que ele não podia entrar no museu no local onde ele morava. Então, uma parte que me chamou muita atenção. Essa parte virou até título. Eu moro aqui, mas nunca entrei. Foi uma frase que um usuário me disse. Sim. Ele disse não. Ele disse, ao mostrar fotografias dos pontos turísticos de Niterói, ele apontou um museu solar do Jambeiro, esse local, e falou assim, eu moro aqui, mas nunca entrei. E isso ficou muito forte, porque onde é o aqui que ele disse? É a calçada ali solar. Mas ele nunca entrou. Sendo que a entrada, na teoria, é livre. Sim. Ela é livre e gratuita. Mas por que será que ele não entrou? Pela violência que já foi ali? Ou apenas por o preconceito é muito grande, né? Até mesmo ao andar nas ruas, né? A pessoa muda de calçada, quando vê uma pessoa, população de rua se aproximando, ou então ali no chão já fica com medo, já segura a bolsa, já tem aquele olhar atravessado. Agora você imagina nesses pontos turísticos que geralmente são pessoas, né, mais elitizadas, são alguns muito caros, difícil acesso até para qualquer pessoa, ainda mais para a população em situação de rua, o medo, né, a insegurança que as pessoas têm, o preconceito, o racismo também está muito atrelado, teve vista que eu não sei a porcentagem, mas a maioria dos nossos usuários são negros. Então, está tudo atrelado, né? Toda essa questão do preconceito, né? Da marginalização mesmo dessas pessoas. Então, aí muita gente fala, mas tem dia que é de graça, pode ir, pode entrar, qualquer pessoa, tem uma filinha, mas dá para ir. Gente, mas não é assim, essas pessoas, imagina a sociedade dia e noite olhando para você de maneira torta, abaixando a cabeça, segurando o braço do filho, saindo correndo, apertando o passo, né, fechando o vidro do carro, desesperado, com medo de sofrer uma violência, onde, na verdade, quem é que está sendo violento ali, né? Em algumas ações, quem é que está realmente sofrendo ali na pele todos esses ataques, toda
esse preconceito é terrível. E aí poder garantir, propiciar esses momentos a essas pessoas é de suma importância e é de uma alegria enorme, tanto para a equipe quanto para os usuários, a todo mundo que trabalha aí na linha de frente com essas pessoas. É muito bom você ver, você garantir o acesso, como a Jordânia disse, constitucional, direito a lazer, direito à cidade, eles pertencem à cidade, são seres humanos. Então, tem que ter esse acesso, sim. Acesso a tudo, educação, cultura, lazer, tudo. Acho que o grande dois, né, desses meninos, que eu percebia isso no outro grupo, provavelmente o Rodrigo e Maiara compartilham junto com o Bernardo, que esse Jordânia, seu áudio não está muito claro. Tá pipocando. Melhorou? Sim. Melhorou. Melhorou. Tá terrível essa internet aqui. Ah, não, mas é assim mesmo. A semana passada também estava bem ruim. Eu estava falando assim, eu acho que o grande desejo, assim, tanto no convênio, na formação do convênio antigo, né, na primeira vez, eu acho que agora continua sendo, que essa parceria possa gerar, para os dois lados, a possibilidade de um convívio, de um encontro. Porque eu lembro muito do Bernardo comentando o seguinte, que para ele mesmo, como houve uma mudança do olhar dele para a população em situação de rua. E aí eu lembro da Jassanã, que também está aí, mandou um abraço para a gente, um beijo, Jassanã, para você também. Eu lembro muito dela falando que se um dos alunos que estivesse no dia, por exemplo, um dos alunos lá que pertencem ao projeto, que estivessem ali, fossem tocados e mudassem o seu olhar para a população, já estaria de bom tamanho. Porque se um aluno mudando a sua percepção, ele vai passar para outro, para um terceiro, um quarto, podendo fazer com que, de forma, né, como numa rede mesmo, as pessoas comecem a ter um outro olhar. Então, acho que essa nova parceria, ela tende a fortificar também para esse ponto, para poder mais pessoas mudarem o seu olhar para essas pessoas e voltarem a olhá-las, né? Porque, na verdade, a gente vê, mas não olha, a gente só vê. Então, talvez esse convênio, essa nova parceria, seja para poder fortificar isso. Sim. Sim, é dar voz e visibilidade, né? Poder propiciar isso a essa população. Como eu falei, a gente, a partir da parceria com o Turismo Social da UF, né, a gente conseguiu dialogar com a sociedade de diversas maneiras, através da exposição, do cotidiano sem muros, o olhar do invisível, a gravação do documentário, né, que mostrou um pouquinho da realidade deles nas ruas, a parceria com a educação, a exposição também foi para a Universidade de Instituto de Formação de Professores da UERJ, São Gonçalo. Então, assim, ampliou, assim, fez um leque muito grande, uma rede muito grande, e muitas pessoas, como você mesmo falou, Jordânia, abriram os horizontes, abriram um pouco, saíram ali do seu quadrado e começaram a pensar de uma outra forma, a olhar essas pessoas de uma outra forma, né? Vendo potencial nessas pessoas, muito. Ali a gente também descobriu potenciais incríveis de música, de poesia, de rap, de várias situações, de desenhos. São seres humanos com potenciais incríveis, sabe? E a ideia é essa. A ideia é fazê-los parte da sociedade, da cidade e avançar com isso para que eles consigam ter um pouco mais de dignidade aí, né? E a sociedade consiga enxergar com outros olhos e enxergarem como seres humanos, que são o que eles são, né? Perspectiva agora para o futuro é que a gente continue, né, com essa parceria, com esses projetos, com os passeios,
que consiga dar acesso a cada vez mais pessoas, conscientizar também cada vez mais pessoas, e que continue só crescendo. A gente está muito feliz também, doida para passar esse período de pandemia, para poder retomar com os grupos, com as outras atividades também, com as outras parcerias, e voltar com vocês. Vai ser muito importante para os nossos usuários, principalmente. Fiquei muito feliz quando a coordenadora Tuane, que é a atual coordenadora do Centropop, me falou dessa proposta de retomar com o turismo social. Foi uma das... Nossa, foi muito legal! Fiquei muito feliz e já até conversei com alguns usuários que na época participaram e eles também ficaram bem felizes. Das pessoas que estão assistindo agora, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? A gente está vendo aqui, já a Sanam falou, salve o turismo social. Salve! As meninas também deixaram algumas mensagens aqui, a Ingrid, a Mila. Elas, assim, foram fundamentais. É o olhar, o olhar sensível, de perceber ali um desejo deles, ver um projeto da UF e pensar que juntos poderiam formar, né, essa parceria. Então, meninas, parabéns pelo olhar sensível de vocês. Com certeza, através desse olhar, vocês abriram todo esse horizonte, né, que a gente está compartilhando hoje, que vai continuar aí nos próximos anos, tomara. Priscila foi estagiária nossa na época. Foi estagiária de serviço social, fazia estágio lá no Centropop. Beijo, Priscila. Já a Sanam está falando para a gente dizer como é que foi experienciar. Como é que foi? Não entendi. Experienciar. Tem como ver os comentários aqui do lado. Sim. Como é que eu vejo, gente? Eu não estou vendo nada. Vai tem um chat aqui no seu cantinho direito. Vê aí. Agora eu estou vendo várias. Não, a gente vai aprendendo aqui, eu também estou. Então, Jassanã, eu falei um pouquinho nisso, mas para mim, assim, eu posso dizer hoje que essa oportunidade ela mudou toda uma visão pessoal, primeiramente, e uma visão até acadêmica mesmo, do que eu planejava pensar, pesquisar, onde eu tenho uma outra ideia por causa de ter tido a oportunidade de pesquisar esse convênio. Porque eu ficava ali no meio, acho que você lembra, e eu ficava lá, ouvindo os meninos, os alunos, tentando perceber o que eles estavam sentindo durante essa parceria, o professor Bernardo, a população em situação de rua e vocês que eram os funcionários de contato. Jassanã, Kátia, em especial, Luana, eram as três assim, que eu tive de contato na época. E aí a gente constrói, né? Eu construí uma narrativa sobre isso e hoje eu consigo olhar para eles, como eu disse, de uma forma sincera, diferente talvez do que eu tinha na época que eu estava apenas começando o projeto, né? Então, eu até trago no texto que eu demorei algumas semanas para, de fato, conseguir olhá-lo nos olhos. Demorou. Porque a gente começou, não foi na primeira reunião, não foi no meu primeiro encontro, que foi automático e eu sentei para bater papo. Isso veio, assim, depois talvez um mês e meio, mais ou menos, que eu já estava indo ao Centropop acompanhar algumas atividades, alguns momentos. Foi construído, assim. Então, foi um processo de construção, não só de uma dissertação, mas de construção pessoal. Então, para mim, mudou muita coisa. Que bom. Para mim também, enquanto profissional, né, assistente social trabalhadora do SUAS,
Foi fundamental. Foi muito, muito importante, um crescimento, um amadurecimento muito grande, né? E fazê-lo onde a gente nunca pensou que ia conseguir fazer uma parceria com a Faculdade de Turismo da UF, por exemplo, né? E aí a gente vê uma série de oportunidades que pode nascer dessas e outras parcerias, né? Foi um ano, 2017 e 2018, foi muito importante, foi um marco assim, no Centropop, sabe, para todos nós. Acho que a gente vai levar isso para a vida como experiência profissional e pessoal também, muito grande, muito importante, foi muito importante. Acho que todos nós que tivemos o privilégio de estar junto nessa caminhada, tenho certeza que mudou muita coisa em nós, todos nós. O Rodrigo travou. Acho que o Rodrigo travou ali agora, Marcelo. Rodrigo travou. Ficamos eu e você agora. Você não está mais aqui, né, em Niterói? Não, eu fiquei o tempo do curso mesmo, né? Em 2018, quando teve a exposição, se eu não me engano, foi em abril, a primeira, no caso, eu já não estava aí. Eu lembro que eu estava aqui em Minas e eu fui, né, para poder participar da abertura, na verdade, da exposição, que foi na UF, agora eu não tô me recordando muito bem se foi a abertura. Eu não, agora, cronologicamente, eu não vou saber, mas nós fizemos a exposição no Teatro Popular, na UF. Eu fui na da UF. No SESC, Uhum. Na Biblioteca Parque. Uhum. Né? Agora a ordem é sincronizada. Por que eu perguntei? Porque seria legal, né, você poder falar um pouquinho da tua tese, né, para gente, para os usuários. Já é um desejo. Já é um desejo antigo que eu tenho conversado com o Bernardo, mas a gente estava esperando uma questão de transição, de voltar esse convênio para poder a gente fazer, porque o ano passado, no caso 2019, não tinha um link, né? Assim, estava um pouquinho aberto. Então, eu estava esperando isso para a gente poder ter um momento na forma que a gente pensar, construir junto, até com eles, do que eles querem, assim, comigo. Vai ser, sim, maior prazer, porque essa pesquisa com eles me fez também ter uma outra realidade mesmo, assim, de pensamento, no sentido de quando a gente pesquisa pesquisar com e não o quê, sabe? Não vejo, por exemplo, que eu pesquisei, fiz uma pesquisa com população em situação de rua. Não uso esse termo, não gosto de usar, porque não foi, eles não são objeto para poder pesquisá-los. Assim. Então, minha pesquisa foi ali, uma pesquisa que eu busquei, através ali de bases etnográficas, perceber o ambiente que foi construído entre eles, entre os alunos e entre o local, né, entre o espaço de lazer ali. Porque acho que a gente tem que caminhar para pesquisas acadêmicas não extrativistas, né, que vão ali, extraem alguma coisa, sem construir algo junto. Porque Sim. Não basta só esse termo, não é dar voz, a gente tem que sair um pouco disso, mas é lutar junto, né? Acho que depois que eu tive esse contato, eu tenho tentado lutar com aqui na minha região, né? Lutar com, e não apenas olhar para eles como um objeto que eu pesquisei. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Na luta que a gente se encontra. A gente precisa ter isso em mente. É isso, a ideia é a construção coletiva, ela sempre foi um princípio no Centropop, né? A gente sempre todas as decisões sempre foram tomadas em conjunto com os usuários, com a equipe, a gente nunca impôs nenhuma atividade, a gente nunca obrigou a participação em nada, a gente sempre compartilhou pensamentos, a gente sentava, fazia assembleia, a gente sempre dialoga, né, para ver também o que eles querem, o que eles pensam,
né, de melhoria, de superação, né, enfim, de novo, de tocar a vida mesmo, né? E a gente sempre está disposta a isso, a dialogar com todo mundo, com todos os parceiros, com nossos usuários, com a sociedade. A ideia é essa, é sair dos muros também do Centropop, né? Mostrar para a sociedade, botar a cara, levar eles participarem, ter direito à voz e fala, que na verdade o direito de voz e fala é a deles, na verdade, né? É deles. E aí a ideia é essa, é dar visibilidade e voz a essas pessoas. Esse é e sempre pensando no coletivo, dialogando com todo mundo para ver aí para o que é melhor. Eu cheguei depois, Marcelo, eu vou encaminhar quando a gente sair da live, pegar seu contato para encaminhar o trabalho também para vocês irem pensando. Eu cheguei a enviar para Jaçanã, eu não lembro se eu enviei para a Kátia, mas para Jaçanã eu enviei, depois vou enviar para você também, para a gente tentar pensar junto uma forma de levar isso como algo que eles queiram também, assim, entender e estar junto, não como vou apresentar um trabalho que esse não é um desejo, acho que não é por aí, mas pensar uma forma, assim, de mostrar como foi pro lado de cá, assim, ter essa oportunidade, né? O como eles também foram atores de mudança pessoal para outras pessoas. Isso é importante, é fundamental. Externalizar, né, todo o trabalho construído, e aí, fez e acabou? Não acabou. Gerou uma série de coisas boas na vida, na vida pessoal, profissional de todo mundo envolvido, né? É a memória afetiva que vocês falam, né, que vocês trabalham muito. E é isso. A gente está muito feliz em poder estar falando com vocês, em retomar esse projeto, essa parceria. Espero que seja em breve. E vamos que vamos. Estamos torcendo para que possa ser em breve também. Estamos chegando ao fim da nossa live, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer o convite ao professor Bernardo, a Rodrigo, a Gabriel, algumas pessoas que falaram comigo, né, da faculdade de vocês. Estamos ansiosos, aguardando o momento para a gente poder dialogar mais de pertinho, mas a gente já pode ir trocando algumas coisas. Agradecer também a Jordânia, né, por ter falado um pouquinho da experiência, da contribuição que o Centropop teve na tese dela, de mestrado, e agora também dando seguimento no doutorado. Parabenizá-la também pelas teses, pelo projeto. Parabenizar também a equipe de turismo social. E os profissionais de saúde, né, do nosso município, de todo o país, de todo mundo, empenhados aí no controle dessa pandemia, os profissionais da assistência social, que também estamos trabalhando firme nesse enfrentamento, né? Tudo muito novo, muito confuso, muito difícil, mas a gente também, a assistência social é um serviço essencial, então a gente também não para. E para parabenizar todos os meus colegas, as minhas parceiras que estão comigo, algumas desde 2017, outras não mais. Agradecer essa oportunidade a Jassanã, que é uma grande amiga e foi uma excelente coordenadora, também sempre esteve muito gente da gente nos projetos. Ela vinha com as ideias, ela vinha com os projetos e a equipe toda abraçava, tocava assim de peito aberto, e foram anos maravilhosos. Eu tenho certeza que a gente vai ainda construir muita coisa boa daqui para frente também. Nossa, eu que agradeço esse bate-papo com vocês, foi muito bom. Obrigado também a todo mundo que está aqui assistindo, que está comentando. Tem bastante gente falando aqui com a gente. E esperar aí que a gente consiga fazer muita coisa no futuro. Sim. Eu tô aqui ansioso para isso, que a situação que a gente está passando possa acabar logo, que a gente possa dar continuidade a todas as experiências que a gente fez no passado, que a gente vai continuar fazendo, que consiga dar continuidade a isso aí.
Eu também gostaria de agradecer Rodrigo, Maiara, Gabriel, Bernardo, pelo convite. E agora a Marcele, que a gente... Engraçado, né? A gente esteve juntas ali durante 1 ano e meio, mas sem se conhecer pessoalmente. Verdade. Né? Eu trabalhava ali com outra, estava junto de outras colaboradoras do Centro Pop, mas foi um prazer. Nunca é tarde, né, Marcele? Então tinha que ser agora. Nunca, Talvez, é verdade. né? Tinha que ser agora, talvez, para a gente poder começar um novo diálogo. Deixa um beijo para a Jassanã, que eu vi que está ali, a Ingrid e a Priscila, que abriram aí o caminho. A Jassanã foi uma grande parceira comigo mesmo, assim, para me ajudando nessa formulação da tese mesmo, alguém que eu admiro muito. E eu acho que a gente está num momento em que todo mundo está refletindo a sua vida, e quando a gente pensa nisso, acho que todo mundo está percebendo, a maioria, o quão privilegiado quando se compara a quem está em risco social, a quem está vulnerável, como essas pessoas. Então, é um momento para a gente poder refletir, sim, mas também pensar o que a gente pode fazer para poder mudar, né, em todos os âmbitos, a vida de quem não tem esse privilégio que a gente está tendo durante essa pandemia. Então, um beijo a quem ficou até agora na live, para vocês também. Boa noite, foi um prazer. E a gente se encontra por aí de novo. Com certeza. Sim. Com certeza. Beijo grande. Foi um prazer. Boa noite a todos. Obrigada. Vamos estar encerrando a live. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.